Bom dia. As referências bibliográficas e o artigo de origem do editor estão acessíveis na descrição no vídeo. Se você deseja apoiar a disseminação do conhecimento científico, convido você a assinar este canal do YouTube. É grátis. Além disso, por favor, você pode clicar no polegar apontando para cima. Entre os objetos desta seção recém-fundada da medicina ocupacional estão primeiro para fornecer um meio não prontamente proporcionado em outros lugares, pelo qual médicos e cirurgiões com um conhecimento especial da relação entre doença e lesão e condições de trabalho podem discutir seus problemas, não somente um com o outro, mas também com colegas de outros campos, realizando reuniões conjuntas com outras seções da sociedade e, em segundo lugar, tornar as informações disponíveis sobre os riscos físicos, químicos e psicológicos da ocupação e, em particular, sobre aqueles que são raros ou não são facilmente reconhecidos. Nesta primeira reunião da sessão e antes, com intenções louváveis, começamos a instruir nossos colegas em outros campos, será apropriado considerar um problema fundamental para os nossos. Como, em primeiro lugar, detectamos essas relações entre doença, lesão e condições de trabalho? Como determinamos o que são riscos físicos, químicos e psicológicos da ocupação e, em particular, aqueles que são raros e não facilmente reconhecidos? É claro que existem casos em que podemos responder razoavelmente a essas perguntas do órgão geral do conhecimento médico. Um ambiente físico particular e talvez extremo não pode deixar de ser prejudicial. Sabe-se que um produto químico em particular é tóxico para o homem e, portanto, suspeita do chão da fábrica. Às vezes, alternativamente, podemos considerar o que um ambiente particulares pode fazer ao homem e depois ver se essas consequências devem ser encontradas. Mas, na maioria das vezes, não temos essa orientação, nem um meio de proceder. Na maioria das vezes, somos dependentes de nossa observação e enumeração de eventos definidos para os quais buscamos antecedentes. Em outras palavras, vemos que o evento B está associado ao recurso ambiental A, que, para dar um exemplo específico, alguma forma de doença respiratória está associada a uma poeira no ambiente. Em que circunstâncias podemos passar dessa associação observada para um veredicto de causalidade? Em que base devemos proceder a fazê-lo? Não tenho desejo, nem a habilidade, de embarcar em uma discussão filosófica do significado da causa. A causa da doença pode ser imediata e direta, pode ser remota e indireta subjacente à associação observada. Mas com os objetivos da medicina ocupacional e ao sinônimo em mente, a questão decisiva é se a frequência do evento indesejável B será influenciado por uma mudança no recurso ambiental A. Como essa mudança exerce que influência pode exigir grande parte da pesquisa. No entanto, antes de deduzir a causa e tomar medidas, não teremos invariavelmente que aguardando os resultados dessa pesquisa. Toda a cadeia pode ter que ser desvendada ou alguns links podem ser suficientes. Isso dependerá de circunstâncias. Desconsiderando então qualquer problema desse tipo na semântica, temos essa situação. Nossas observações revelam uma associação entre duas variáveis, perfeitamente clara e além do que gostaríamos de atribuir ao jogo do acaso. E aspectos dessa associação devemos considerar especialmente antes de decidir que a interpretação mais provável é a causa? Com força. Primeiro na minha lista, eu colocaria a força da associação. Para dar um exemplo muito antigo, comparando as ocupações de pacientes com câncer escrotal com as ocupações de pacientes que apresentam outras doenças, o Percival Pote pode chegar a uma conclusão correta devido ao enorme aumento do câncer escrotal nas varreduras da chaminé. Até a segunda década do século XX, escreve Richard Doll, 1964, a mortalidade das varreduras de chaminés do câncer de escrotal foi de 200 vezes a dos trabalhadores que não foram especialmente expostos ao alcatrão ou óleos minerais e no século XVIII. É provável que a diferença relativa tenha sido muito maior. Para dar um exemplo mais moderno e mais geral, sobre o qual refleti agora há mais de 15 anos, investigações prospectivas sobre fumantes mostraram que a taxa de mortalidade por câncer de pulmão em fumantes de cigarro é 9 a 10 vezes a taxa em não fumantes e a taxa de fumantes pesados U200-Bu200B de cigarros é de 20 a 30 vezes mais. Por outro lado, a taxa de mortalidade por trombose coronariana em fumantes não passa de 2 vezes, possivelmente menos, a taxa de mortalidade nos não fumantes. Embora exista boas evidências para apoiar a causa, é certamente muito mais fácil, neste caso contribuidor importante, seja falta de exercício, natureza da dieta ou outros fatores. Mas, para explicar o excesso pronunciado em câncer do pulmão em qualquer outro termos ambientais, requer alguma característica da vida tão intimamente ligada ao tabagismo e à quantidade de tabagismo que um recurso deve ser facilmente detectável.
Se não pudermos detectá-lo ou inferir razoavelmente específico em tais circunstâncias, acho que temos o direito de rejeitar a vaga contenção do crítico de poltrona. Você não pode provar isso, pode haver esse recurso. Certamente nessa situação, eu rejeitava o argumento. Às vezes avançava que o que importa é a diferença absoluta entre as taxas de mortalidade de nossos vários grupos e não a proporção de um para o outro. Isso depende do que queremos saber. Se quisermos saber quantas mortes extras de câncer do pulmão ocorrerão através do fumo, ou seja, causação presumida, obviamente devemos usar as diferenças absolutas entre as taxas de mortalidade 0-0,7 por 1,000 por ano em médicos não fumantes, 0,57 naqueles que fumam -14 cigarros diariamente, 1,39 por 15-24 cigarros por dia e 2-27 por 25 ou mais diariamente. Mas não se segue aqui, ou em problemas mais específicos, que essa melhor medida do efeito sobre a etiologia da mortalidade. Isso também respeita o melhor das taxas de medida de em 8, a relação 20 e 32:1 são muito mais informativas. Obviamente, não se segue que as diferenças reveladas por proporções são de qualquer importância prática. Talvez eles sejam, talvez não estejam, mas esse é outro ponto completamente. Podemos lembrar a análise clássica de John Snow das primeiras semanas da epidemia de cólera de 1854-1855. A taxa de mortalidade que ele registrou nos clientes fornecia com a água grosseiramente poluída da empresa de Southwark Walsall foi na verdade bastante baixa, 71 mortes em cada 10,000 casas. O que se destaca vividamente é o fato de que a pequena taxa é 14 vezes o número de 5 mortes por 10,000 casas fornecidas com a água sem esgoto da rival Lambeth Company. Ao enfatizar assim a força de uma associação, devemos, no entanto, olhar para o anverso da moeda. Não devemos estar prontos demais para descartar uma hipótese de causa e efeito apenas com o argumento de que a associação observada parece ser pequena. Existem muitas ocasiões na medicina quando isso é na verdade. Relativamente poucas pessoas que abrigam o meningococcus ficam doentes da meningite meningocócica. Relativamente poucas pessoas expostas ocupacionalmente à doença da urina de rato e eu. 2. Consistência. A seguir na minha lista de recursos para serem especialmente considerados, colocaria a consistência da associação observada. Foi observado repetidamente por pessoas diferentes, em diferentes lugares, circunstâncias e tempo. Esse requisito pode ser de especial importância para os raros destacados nos termos de referência da seção. Com muitas mentes de alertas trabalhando hoje na indústria, muitas associações ambientais podem ser lançadas. Alguns deles nos testes costumeiros de significância estatística parecem ser improváveis. O 200 de ser devido ao acaso. No entanto, se o acaso é a explicação ou se um verdadeiro risco foi revelado, às vezes pode ser respondido apenas por uma repetição das circunstâncias e das observações. Retornando ao meu exemplo mais geral, o Comitê Consultivo ao Cirurgião-Geral do Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos encontrou a associação de fumar com o câncer do pulmão em 29 retrospectivo e 7 inquéritos prospectivos. Departamento de Saúde, Educação e Bem-Estar dos EOA, 1964. A lição aqui é que amplamente a mesma resposta foi alcançada em uma grande variedade de situações e técnicas. Em outras palavras, podemos justificadamente inferir que a associação não se deve a algum erro ou falácia constante que permeia todas as investigações. E realmente temos que estarmos em guarda contra isso. Tomemos, por exemplo, um exemplo dado por EAD em 1958. Os pacientes admitidos no hospital para a operação para a úlcera péptica são questionados sobre ansiedades ou crises domésticas recentes que podem ter precipitado a doença aguda. Como controles, os pacientes admitidos para operação para uma hérnia simples são igualmente questionados. Mas, como a área aponta, os dois grupos podem não estar em parimateria. Se sua esposa fugiu com o inquilino na semana passada, você ainda precisará levar sua úlcera perfurada ao hospital sem demora. Mas com uma hérnia, você pode preferir ficar em casa por um tempo para lamentar ou comemorar o evento. Nenhum número de repetições exatas removeria ou necessariamente revelaria essa falácia. Temos, portanto, a posição um tanto paradoxal de que os diferentes resultados de uma investigação diferente certamente não podem ser realizados para refutar a evidência original. No entanto, os mesmos resultados precisamente da mesma forma de investigação não invariavelmente fortalecerão muito as evidências originais. Eu mesmo colocaria bastante peso em resultados semelhantes alcançados de maneiras bastante diferentes, por exemplo, prospectiva e retrospectivamente. Mais uma vez, olhando para o anverso da moeda, haverá ocasiões em que a repetição estiver ausente ou impossível e, no entanto, não devemos hesitar em tirar conclusões. A experiência das refinarias de níquel de Gales do Sul é um excelente exemplo.
Cito da palestra memorial Alfredo Watson que dei em 1962 ao Instituto de Atuários. A população em risco, trabalhadores e aposentados, numerou cerca de 1.000. Durante os 10 anos de 1929 a 1938, 16 deles morreram de câncer do pulmão, 11 deles morreram de câncer dos seios nasais. Na idade, as taxas de mortalidade específicas da Inglaterra e do país de Gales na época, pode-se ter previsto uma morte por câncer de pulmão para comparar com os 16 e uma fração de uma morte por câncer de nariz para comparar com os 11. Em todos os outros locais corporais, o câncer apareceu no atestado de óbito 11 vezes e esperaria que o fizesse 10 a 11 vezes. Houve 67 mortes de todas as outras causas de mortalidade e, ao longo dos 10 anos, seriam esperados 72 do período de 10 anos nas taxas nacionais de mortalidade. Finalmente, a divisão da população em risco em relação aos empregos mostrou que o excesso de câncer do pulmão e do nariz havia caído totalmente sobre os trabalhadores empregados nos processos químicos. Mais recentemente, meu colega, Dr. Richard Doe, levou essa história um palco ainda mais. Nos 9 anos de 1948 a 1956, encontrou 48 mortes por câncer de pulmão e 13 mortes por câncer de nariz. Ele avaliou os números esperados a taxas normais da mortalidade como, respectivamente, 10 e 0,1. Em 1923, muito antes de qualquer risco especial ser reconhecido, ocorreram certas mudanças na refinaria. Nenhum caso de câncer do nariz foi observado em qualquer homem que entrou nas obras depois daquele ano, e nesses homens não houve excesso de câncer do pulmão. Em outras palavras, o excesso em ambos os locais é exclusivamente uma característica em homens que entraram na refinaria aproximadamente nos primeiros 23 anos do século atual. Nenhum agente causal dessas neoplasias foi identificado. Até recentemente, nenhuma experimentação animal havia dado alguma pista ou apoio a essa evidência totalmente estatística. No entanto, me pergunto se algum de nós hesitaria em aceitá-lo como prova de um grave risco industrial? Em 1962. Em relação à minha discussão atual, não conheço nenhuma investigação paralela. Temos ou certamente tivemos se decidir em um evento único, e não há dificuldade em fazê-lo. 3. Especificidade. Uma razão, escusado será dizer que é a especificidade da associação a terceira característica que invariavelmente devemos considerar. Se, como aqui, a associação estiver limitada a trabalhadores específicos e a locais e tipos de doenças específicos e não houver associação entre o trabalho e outros modos de morrer, então claramente esse é um forte argumento a favor da causa. No entanto, não devemos enfatizar demais a importância da característica. Mesmo no meu exemplo atual, há uma relação de causa e efeito com dois locais diferentes de câncer, o pulmão e o nariz. O leite como portador de infecção e, nesse sentido, a causa da doença pode produzir uma galáxia tão dispar como febre escarlatina, difteria, tuberculose, febre ondulante, dor de garganta, disenteria e febre tifoide. Antes da descoberta do fator subjacente, a origem bacteriana da doença, os danos teriam sido feitos pressionando firmemente a necessidade de especificidade como uma característica necessária antes de condenar os laticínios. Chegando aos tempos modernos, as investigações prospectivas de tabagismo e câncer do pulmão, em que outras são palavras cráticas que a morte não mostra, a taxa de fumantes de especificidade é maior que a taxa de mortalidade de não fumantes de muitas causas de morte, embora de fato os resultados de Doleiro, 1964, não mostram isso. Mas aqui certamente é preciso retornar à minha primeira característica, a força da associação. Se outras causas de morte forem levantadas 10, 20 ou até 50% em fumantes, enquanto o câncer do pulmão é aumentado 900 menos 1,000%, temos uma especificidade na magnitude da associação. Também devemos ter em mente que as doenças podem ter mais de uma causa. Sempre foi possível adquirir um câncer de escroto sem varrer chaminés ou levar para a cobertura em Lancashire. Relacionamentos individuais não são frequentes. De fato, acredito que a multicusação geralmente é mais provável do que a causalidade única. Possivelmente, se soubéssemos todas as respostas, poderíamos voltar a um único fator. Em suma, se houver especificidade, podemos tirar conclusões sem hesitar. Se não for aparente, não somos necessariamente sentados independentemente em cima da cerca. 4. Temporalidade. Minha quarta característica é a relação temporal da associação, que é o carrinho e qual o cavalo. Esta é uma pergunta que pode ser particularmente relevante com doenças do desenvolvimento lento. Uma dieta específica leva a doenças ou os estágios iniciais da doença levam a esses hábitos dietéticos peculiares.
Uma ocupação específica ou ambiente ocupacional promove a infecção pelo bacillus do tubérculo ou os homens e mulheres que selecionam esse meio que trabalham mais sujeitos a contrair tuberculose, independentemente do meio ambiente ou, de fato, já o contrataram. Esse problema temporal pode não surgir com frequência, mas certamente precisa ser lembrado, principalmente com fatores seletivos no trabalho na indústria. 5. Gradiente biológico. Quinto, se a associação é aquela que pode revelar um gradiente biológico ou uma curva de resposta à dose, devemos procurar mais cuidadosamente essas evidências. Por exemplo, o fato de que a taxa de mortalidade do câncer do pulmão se eleva linearmente com o número de cigarros fumados diariamente acrescenta muito às evidências mais simples de que os fumantes de cigarros têm uma taxa de mortalidade mais alta do que os não fumantes. Essa comparação seria enfraquecida, embora não necessariamente destruída, se dependesse, digamos, uma taxa de mortalidade muito mais pesada em fumantes leves e uma taxa mais baixa em fumantes mais pesados. Devemos então precisar prever algum relacionamento muito mais complexo para satisfazer a hipótese de causa e efeito. A curva clara da dose exposta admite uma explicação simples e, obviamente, coloca o caso sob uma luz mais clara. O mesmo seria claramente verdadeiro para um suposto risco de poeira na indústria. Quanto mais empoeirado o ambiente, maior a incidência de doenças que esperaríamos ver. Frequentemente, a dificuldade é garantir uma medida quantitativa satisfatória do ambiente que nos permite explorar essa resposta da dose. Mas devemos invariavelmente procurá-lo. 6. Plausibilidade. Será útil se a causa que suspeitamos ser biologicamente plausível. Mas esse é um recurso que estou convencido de que não podemos exigir. O que é biologicamente plausível depende do conhecimento biológico do dia. Para citar novamente da minha palestra do Alfredo Watson Memorial em 1962, havia nenhum conhecimento biológico para apoiar ou refutar a observação de Put no século XVIII do excesso de câncer nas varreduras de chaminés. Foi a falta de conhecimento biológico no dia 19 que levou um ensaísta de prêmios que escrevem sobre o valor e a falácia das estatísticas para concluir, entre outras associações absurdas, que poderia ser o mais ridículo para o estranho que passou a noite em direção de um navio imigrante e atribui o tifo, que ele contratou, aos vermes com os quais os corpos dos doentes podem estar infectados. E chegando a tempos mais próximos, no século XX, não havia conhecimento biológico para apoiar as evidências contra a rubéola. Em suma, a associação que observamos pode ser nova na ciência ou na medicina e não devemos descartá-la com tanta alegria como estranha. Como Sherlock Holmes aconselhou o Dr. Watson, quando você eliminou o impossível, o que resta, por mais improvável que seja a verdade? 7. Coerência. Por outro lado, a interpretação de causa e efeito de nossos dados não deve entrar em conflito seriamente com os fatos geralmente conhecidos da história natural e da biologia da doença na expressão do Comitê Consultivo para o Cirurgião Geral deveria ter coerência. Assim, na discussão do câncer de pulmão, o comitê encontra sua associação com o fumo coerente com o aumento temporal que ocorreu nas duas variáveis U200Bu e U200Bu durante a última geração e com a diferença de sexo na mortalidade características que podem muito bem se aplicar em um problema ocupacional. A razão urbana rural conhecida da mortalidade por câncer de pulmão não prejudica a coerência nem a restrição do efeito ao pulmão. Pessoalmente, considero muito contribuindo muito para a coerência a evidência histopatológica do epitélio brônquico de fumantes e o isolamento da fumaça de fatores carcinogênicos para a pele de animais de laboratório. No entanto, embora essas evidências laboratoriais possam fortalecer enormemente a hipótese e, de fato, podem determinar o agente causador real, a falta de tais evidências não pode anular as observações epidemiológicas no homem. O arsênico pode, sem dúvida, causar câncer da pele no homem, mas nunca foi possível demonstrar esse efeito sobre qualquer outro animal. Em um campo mais amplo, as observações epidemiológicas de John Snow sobre o transporte de cólera pela água da Broad Street Pump teriam sido colocadas quase além da disputa se Robert Koch estivesse por perto para isolar o vibril das fraldas do bebê, o próprio poço e o cavalheiro em saúde delicada de Brighton. No entanto, o fato de o trabalho de Koch ser aguardado por outros 30 anos não realmente enfraqueceram o caso epidemiológico, embora tenha sido mais difícil de estabelecer contra as críticas do dia justas e injustas. 8. Experimento. Ocasionalmente, é possível atrair evidências experimentais ou semi-experimentais. Por exemplo, devido a uma associação observada, algumas medidas preventivas são tomadas. De fato, isso evita? A poeira no workshop é reduzida, os óleos lubrificantes são alterados, as pessoas param de fumar. A frequência dos eventos associados é afetada? Aqui, o apoio mais forte à hipótese de causalidade pode ser revelado. 9. Analogia. Em algumas circunstâncias, seria justo julgar por analogia.
Com os efeitos da talidomida e da rubéola diante de nós, certamente estaríamos prontos para aceitar evidências mais leves, mais semelhantes, com outro medicamento ou outra doença viral na gravidez. Aqui estão 9 pontos de vista diferentes, de todos os quais devemos estudar a associação antes de chorar de causalidade. O que eu não acredito, e isso foi sugerido, é que podemos usar algumas regras de evidência rígidas e rápidas que devem ser obtidas antes de aceitarmos causar efeito de ARD. Nenhum dos meus 9 pontos de vista pode trazer evidências indiscutíveis a favor ou contra a hipótese do efeito causador e nenhum pode ser necessário como um qua não. O que eles podem fazer, com maior ou menos força, é nos ajudar a decidir sobre a pergunta fundamental: existe outra maneira de explicar o conjunto de fatos diante de nós, a qualquer outra resposta igualmente, ou mais, provavelmente do que causa e efeito testes de significância. Nenhum teste formal de significância pode responder a essas perguntas. Tais testes podem e devem nos lembrar dos efeitos que o jogo de acaso pode criar, e eles nos instruirão na provável magnitude desses efeitos. Além disso, eles não contribuem nada para a prova da nossa hipótese. Quase 40 anos atrás, entre os estudos de saúde ocupacional que fiz para o Conselho de Pesquisa em Saúde Industrial do Conselho de Pesquisa Médica, foi aquele que dizia respeito aos trabalhadores nas fábricas de algodão de Lancashire em 1930. A pergunta que eu tive que responder, pelo uso dos registros nacionais de seguro de saúde da época, foi a seguinte: faça os trabalhadores na sala de cartas da fábrica de spinning, que cuidam das máquinas que limpam o algodão cru, têm uma experiência de doença em de alguma forma diferente da de outros agentes nas mesmas fábricas que não estão relativamente não expostas ao pó e à fibra que eram características da sala de cartão? A resposta foi um sim não qualificado. Dos 30 anos aos 60 anos, os trabalhadores do cálculo sofreram mais de 3 vezes por causa das causas respiratórias de doenças, enquanto que por causa não respiratória sua experiência não foi diferente da dos outros trabalhadores. Essa diferença pronunciada com as causas respiratórias foi derivada não de períodos anormalmente longos de doença, mas de um número excessivo de ausências repetidas do trabalho dos trabalhadores da sala. Tudo isso passou corretamente para o limbo das coisas esquecidas. O que me interessa hoje é o seguinte: meus resultados foram estabelecidos para homens e mulheres separadamente e por meia dúzia de faixas etárias em 36 mesas. Então, havia muitas somas. No entanto, não consigo descobrir que em qualquer lugar que achei necessário usar um teste de significado. A evidência era tão clara que as diferenças entre os grupos eram principalmente tão grandes, o contraste entre causas respiratórias e não respiratórias de doença tão específica, que nenhum teste formal poderia realmente contribuir com algo de valor para o argumento. Então, por que usá-los pensaríamos ou agiríamos dessa maneira hoje? Eu prefiro duvidar disso. Entre as duas guerras mundiais, houve um forte argumento para enfatizar para o clínico e outros trabalhadores da pesquisa a importância de não ignorar os efeitos do jogo do acaso em seus dados. Talvez muitas vezes generalidades fossem baseadas em 2 homens e um cão de laboratório, enquanto o tratamento de escolha foi deduzido de uma diferença entre 2 bastidores de pacientes e pode facilmente não ter significado verdadeiro. Portanto, foi um corretivo útil para os estatísticos enfatizarem e ensinarem a necessidade de testes importantes apenas para servir como guias para alertar antes de tirar uma conclusão, antes de inflar o particular ao general. Eu me pergunto se o pêndulo não girou muito longe não apenas com os alunos atentos, mas mesmo com os próprios estatísticos. Recusar-se a tirar conclusões sem erros padrão pode certamente ser tão bobo. Felizmente, acredito que ainda não fomos tão longe quanto nossos amigos nos EOA, onde me disseram que alguns editores de periódicos retornarão um artigo porque testes de significância não foram aplicados. No entanto, existem inúmeras situações em que são totalmente desnecessárias porque a diferença é grotescamente óbvia, porque é insignificante ou porque, seja formalmente significativa ou não, é muito pequeno para ser de qualquer importância prática. O que é pior, o brilho da tabela T desvia a atenção das inadequações da tarifa. Apenas um dízimo e um dízimo desconhecido do pessoal da fábrica se voluntaria para algum procedimento ou entrevista. 20% dos pacientes tratados de alguma maneira em particular são perdidos para a visão. 30% de uma amostra aleatoriamente desenhada nunca são contatados. A amostra pode, de fato, ser semelhante à do homem que, de acordo com Swift, teve a mente de vender sua casa e carregou um pedaço de tijolo no bolso, que ele mostrou como um padrão para incentivar os compradores. O escritor, o editor e o leitor não se mexem. As fórmulas mágicas estão lá. Claro que exagero. No entanto, com muita frequência, suspeito que desperdiçamos muito tempo, entendemos a sombra e perdemos a substância, enfraquecemos nossa capacidade de interpretar dados e tomar decisões razoáveis, independentemente do valor de PE.
E com muita frequência, deduzimos sem diferença de sem diferença significativa. Como o fogo, o teste do Qi quadrado é um excelente servo e um mau mestre. O caso da ação. Finalmente, ao passar da associação para a causa, acredito na vida real, teremos que considerar o que flui dessa decisão. Por motivos científicos, não devemos fazer isso. A evidência existe a ser julgada por seus méritos e o julgamento nesse sentido deve ser totalmente independente do que se apega a ele ou quem está pendurado por causa disso. Mas, em outro e mais prático, podemos certamente perguntar o que está envolvido em nossa decisão. Na medicina ocupacional, nosso objeto geralmente é agir. Se isso for uma causa operacional e esse efeito deletério, desejaremos intervir para abolir ou reduzir a morte ou a doença. Embora essa seja uma ambição louvável, quase inevitavelmente nos leva a introduzir padrões diferenciais antes de condenarmos. Assim, em evidências relativamente pequenas, podemos decidir restringir o uso de um medicamento para doenças precoces em mulheres grávidas. Se estamos errados na dedução da causa da associação, nenhum grande dano será causado. A boa dama e a indústria farmacêutica sem dúvida sobreviverão. Em evidências justas, podemos tomar medidas sobre o que parece ser um risco ocupacional, por exemplo, podemos mudar de um óleo provavelmente cancerígeno para um óleo não carcinogênico em um ambiente limitado e sem muita injustiça se estivermos errados. Mas devemos precisar de evidências muito fortes antes de fazer as pessoas queimarem um combustível em suas casas de que não gostam ou param de fumar ter cigaretas e comendo as gorduras e o açúcar que eles gostam. Ao pedir evidências muito fortes, eu repetiria enfaticamente que isso não implica cruzar todos os T e espadas com todo crítico antes de agirmos. Todo trabalho científico é incompleto, seja observacional ou experimental. Todo trabalho científico é responsável por ficar chateado ou modificado pelo avanço do conhecimento. Isso não nos confere a liberdade para ignorar o conhecimento que já temos ou para a posse e ação que parece ter em um determinado momento. Quem sabe, perguntou Robert Browning, mas o mundo pode terminar esta noite? É verdade, mas em evidências disponíveis, a maioria de nós se prepara para se deslocar nas 8h30 do dia seguinte.